Não, é um drama, cara. Porque a gente também não está falando de um cara, né? A gente está falando de uma vida. E muitas vezes você se envolve também com a busca desse sujeito, dessa garota, entendeu? E por quê, né? Eu não penso muito em tempo, mas é como. Eu penso mais no que eu tenho que fazer, no meu trabalho, como eu tenho que fazer isso. É, onde eu eu estou errando. Porque é muito fácil, não digo muito fácil, mas eu acho que a gente tem que avaliar sempre o seu trabalho dentro do esquema onde você está. Eu entendo que, muitas vezes, o artista não tem uma potência que acreditou que ele tivesse, ou que ele mesmo acreditou, não consegue segurar o assunto, produção de conceito e formas. Mas outros também, você como agente dele em relação ao mercado, em relação aos curadores, mostrar está fazendo um bom serviço? Isso que eu me pergunto, tá? É aí que eu sei que eu posso fazer serviço para alguns melhor do que para outros. Eu posso trabalhar alguns artistas. E aí eu comecei a pensar, por que eu trabalho esse melhor do que aquele? Entendeu? Acho que porque eu entendo melhor o trabalho, eu estou até mais seduzido pelo trabalho, e depois de um tempo, se eu vejo que eu não estou trabalhando bem aquele sujeito, eu falo para ele se livrar de mim. Entendeu? Eu acho super importante ele tentar um outro sujeito que vá consegui-lo, vai conseguir colocá-lo melhor, entendeu? De uma forma ou de outra, todos os artistas que eu trabalho e os que eu já trabalhei, inclusive que já saíram da galeria, eu gostava. Nunca trabalhei com ninguém que eu não gostasse do trabalho. E, por sinal, eu gosto de muito, me atraem muito mais obras do que eu tenho lá na galeria, entendeu? Tenho uma capacidade. De vez em quando chega um artista e fala, mas você não quer trabalhar comigo, não gosta do meu trabalho? Eu falo, não, cara, não é nada disso. Eu tenho capacidade para um tanto, entendeu? Agora, tem artista que você trabalha melhor. E na galeria nós somos 20. Entendeu? 20. De vez em quando não vai com um artista. Mesmo eu adorando o trabalho do cara, não vai, a coisa não rola. Porque é pessoal também, no fundo é pessoal. Muitas vezes a forma como o cara fala com você te desagrada ao longo do tempo, entendeu? Tem essas questões também, porque é tudo. A vida do cara é aquilo lá, ele está fazendo, é a obra dele. E é muito importante, entendeu? Então você tem que entender, tem que representar aquilo. E muitas vezes você não faz bem isso. Muitas vezes você faz bem, muitas vezes não. Acho que tem casas e o artista ele tem que se sentir em casa e você tem que ter essa sensação. Então, não acho que seja uma questão de tempo, mas acho que quando você percebe, no caso você e eu, que representamos esses caras, quando a gente percebe que a gente não é o veículo certo, a gente tem que ter a honestidade de chegar e falar, ó, eu acho que você vai estar melhor em outro lugar, entendeu? Mesmo por acreditar no trabalho dele, entendeu? Não é, a gente não vai resolver para todos, de jeito nenhum. Eu eu fico achando que de vez em quando eu tenho até que ter mais distância de algumas obras, porque eu fico muito envolvido. Eu fico um pouco passional demais com aquilo ali e perco um pouco a distância. Eu acho que para quem está comprando, para o colecionador, quando você está muito envolvido com aquela obra, é ruim. Entendeu? Você perde uma certa crítica quase em cima do trabalho. Esse é o meu jogo do dia a dia. Não perder uma visão crítica do trabalho que eu represento, tá? E muitas vezes acontece, mas eu me delicio também com isso, tá? Eu adoro ficar apaixonado por uma ideia e eu acho que isso movimenta no campo onde eu estou ali, que é o mercado primário, que é quando a obra sai. Eu vivo em ateliê de artista. Entendeu? Depois das 7 da tarde, você me telefona só no celular, porque eu estou em ateliê de artista. Estou vendo, estou vivendo aquilo. E você precisa ficar um pouco perdido naquilo ali para aquilo tomar força. Licença, esse é um aspecto meio raro também. Eu acho que existem galerias e galeristas
que se envolvem não tanto com tanta profundidade, e isso é uma pena, né? Mas também tem alguns que nem têm esse tipo de formação. Então, eles estão para promover o trabalho, e muitas vezes é um risco, principalmente para aquele novo talento que tem uma obra muito boa, que com uma aceitação muito grande, e estando na mão, isso nós chegamos até um dia a comentar, né? Que às vezes desenvolve uma obra que cai no gosto e está na maioria das coleções, e isso vende tão bem, e ele começa a produzir, se não tiver uma orientação por parte da galeria e do galerista, principalmente, isso pode levá-lo a ter um prejuízo muito grande, porque ele se perde, né? Então, eu acho que é por isso que eu acho que o colecionador tem que ficar muito atento a esse aspecto. Não é que todas as galerias façam isso, mas algumas não têm esse traço de se envolver e balizar, porque um jovem, ou quem está no início de carreira, ele realmente ele perde um pouco. Se ele faz sucesso logo de prima, começa a vender muito, precisa ter uma orientação muito. Vamos esperar um pouco, né? Vamos parar, porque de repente isso está dando certo, mas vamos com calma, né? E aí, em outras galerias pode ocorrer de deixar rolar solto e de repente pode prejudicar esse artista. Ele começa a produzir em série, né? Acho que o que a Ana está falando vira moda, né? O cara tem ali um bom traço, um bom desenho, uma boa pintura, e tudo isso vem por causa da pesquisa, né? O cara está fazendo uma pesquisa. Tudo não tem ingenuidade, não existe ingenuidade, eu acho. E se aquela obra ela significa pesquisa, eu acho que ela vai para o mundo da arte, entendeu? Não do artístico, mas da arte. Aí o cara ele pode aprender a fazer aquilo lá, aí não vira mais uma dúvida, vira uma pseudo-dúvida, uma estética da dúvida, que a arte tem que ter a quantidade de dúvida. E o cara fica produzindo não mais com dúvidas, mas com certeza. E a arte não precisa de certeza, a gente não tem certeza. A arte é um campo da pesquisa do amanhã, entendeu? E o amanhã a gente não tem certeza de nada. Então, aí o cara começa a se mimetizar, porque está dando certo comercialmente, entendeu? Então, isso a gente tem que ficar atento. Aí que eu digo que a gente cuida da carreira do artista. Você tem que estar atento a isso, porque também é bom para você, entendeu? Você está vendendo, você está mantendo a tua galeria, está mantendo o teu salário, entendeu? Mas é curto prazo. A gente já sabe que é curto prazo. O importante é aquele artista ficar cada vez mais maduro, e não é demagogia. Até como negócio, o importante é aquele cara pensando e produzindo arte, e não obras que ele já sabe qual é a resposta. O artista sabe quando ele tem uma tela em branco, e quando ele já sabe onde ela vai acabar, não precisa fazer. Não precisa fazer. Porque é um campo de pesquisa, a arte é um campo de pesquisa, sim. Então, tem que ter a dúvida, o artista tem que ter a dúvida de onde vai chegar. E quando não tem mais dúvida, ele está produzindo outra coisa. Eu acho que é para o campo artístico, tá? Uma questão sensível, o que todos nós somos, entendeu? Eu sei, eu fiz arte e tal, mas eu não sou um artista, entendeu? Eu sei pôr a mão numa tela, eu sei dar ruim, mas sei, entendeu? Você sabe fazer alguma coisa assim, mas não é arte. Não, eu nunca fiz arte, entendeu? Mas já fiz uma bela fotografia, já fiz uma boa aquarela, mas não é arte, é outra coisa. Agora, muitas vezes o artista deixa de fazer arte para fazer uma bela obra dele mesmo, entendeu? E aí já tem menos interesse, né, para um mundo da pesquisa, onde a arte se insere, eu acho. Eu vou começar pelas galerias. Eu acho assim, você precisa ter um pouco mais de cara de pau, mas não vai mudar muito. Hoje eu acho que não existe tanto essa coisa, né? É que existem pessoas. Você não lida com galerias, você lida com pessoas, né? Tem até o nome galerinas, né?
Eu vou muito para Nova York, eu gosto, eu faço meus trajetos, então eu sou ignorante em muitas exposições que eu vou, não conheço o artista e eu quero saber. Realmente é meio constrangedor, porque tem umas meninas na recepção, coitadas, eu não sei nem de onde elas surgem, elas não te olham, elas não levantam o olhar. E como em Nova York tem toda aquela região de galerias, realmente é quase que um turismo que se faz. Então, é aberto ao público, o que é maravilhoso, as pessoas vão, visitam, olham, apreciam, que eu acho que isso que tem que acontecer mesmo, independente de serem grandes conhecedores, grandes colecionadores, etc. Porque eu acho que as grandes aquisições acontecem nos bastidores, né? Eles mandam, se correspondem. Tem uma sala privada para os grandes colecionadores. Estou falando dessas grandes galerias, né? Pace, Gagosian, entre outras. Então, como uma figura, um ser mortal, eu entro lá e realmente eu já fui muito maltratada. E, para minha surpresa, de vez em quando eu preencho o meu nome lá, ponho meu e-mail, eu recebo grandes convites para a inauguração, né? Eu falo, daí de repente eu fiquei importante, ou seja, eu acho que é levar na boa isso, sabe? E que ser cara de pau não para aquela menina, mas principalmente não estou falando agora aqui. Eu acho que se houver interesse, eu acho que todo mundo é acessível, sabe? Se não for, procure com uma boa educação tentar conseguir obter respostas, perguntar, porque sempre você está lidando com pessoas. Realmente existe, sim, pessoas que de nariz mais erguido, é famoso isso. Nas feiras, então, quando está todo mundo querendo ocupado, eu acho que até respeito, porque eu brinco, que parece que baixou a bandeira 2, que nem taxímetro, eles têm que atender, têm que atender os. Então, as pessoas estão ocupadas, e às vezes a gente passa lá para bater papo, atrapalha. Então, você praticamente nem é percebido naquele momento. Então, eu acho que separar um pouco. E agora, eu estou falando isso como uma pessoa que frequenta a galeria para conhecer os trabalhos. Eu não sei do ponto de vista de um artista que quer ter contato com a galeria, como é que é esse caminho, né? Não é mandando currículo, que isso acho que não funciona. Eu acho que é ter frequentar, ver com quem fala e ver a galeria que tem mais afinidade com o tipo de trabalho que desenvolve. Deve ser um caminho diferente. Então, o contato, para mim, pessoal, é muito importante. Eu acho que não precisa ter luxo, sabe? A galeria não precisa ser luxuosa, ela precisa ter um espaço, uma iluminação, um cuidado que seja interessante, que favoreça, inclusive, uma apresentação. Agora, o que eu acho que o contato pessoal é importante. E é famoso também. Tem um cara vendendo obra falsa aí pela internet, você já viu? Está preso, sei lá, foi preso, acho que em Los Angeles. Ele vendeu artistas famosos e acho que foi até Picasso, sei lá. E compraram, enfim. Então, eu tenho as minhas ressalvas, eu não saberia responder. Capaz de funcionar um dia, alguém que vai trabalhar direito, que tenha mais cabeça para esse negócio, eu não tenho, então não sei te responder. Bom, eu decidi ter a galeria, decidi não. A conversa foi com essa minha aluna, Eliana, que estava em Nova York, e eu estava dando aula em Nova York, com um grupo numa galeria, a Metro, que hoje a dona é minha amiga, mas é uma galeria maravilhosa, mas daquelas galerias ali, né? Eu dando aula no meio da galeria, e eu estava cansado, tinha dado aula o dia inteiro, eu dei uma encostada assim na parede, meio, né, deu aquela igual mineiro, né? Você encosta e fica ali meio descansando. E a mulher ficou irritadíssima, me colocou para fora da galeria e colocou o grupo todo, porque não podia fazer aquilo lá na galeria. E a aluna, a Eliana, no caso, falou assim: tá vendo? A gente tem que ter uma galeria, tal. Aproveitou, né? Ali, eu falei: então tá legal, vamos ter uma galeria que as pessoas podem sentar e conversar e falar. Falei assim, entendeu? E eu fui para Berlim 2 meses. Quando eu cheguei aqui, ela estava quase tudo pronto. Eu já era dono de galeria, entendeu? Ela deu todos os passos. Mas isso a gente não esqueceu.
De vez em quando eu acho que ela leva um pouco sério demais. Eu chego lá, tá descalça. Então, assim, eu falo, pô, dá um tempo aí, entendeu? Mas eu acho que tem casa, todo mundo tem casa, mas a casa de todo mundo não é igual, né? Então, você cuida da sua casa. Eu cuido lá da minha casa. Gostaria que a recepção da casa fosse de uma certa forma, entendeu? Na galeria a gente faz café, põe na cozinha e tem água, entendeu? Quem quiser chega lá, vai pegar café, tem chá, café para todo mundo, entendeu? É, é simples assim. A gente está ali para alguma outra coisa que é outra vez a representação do artista. Eu espero que a representação do artista seja em torno da obra, entendeu? E não tem muito. Você chega lá com uma dúvida, o garoto, a garota, seja lá quem for, vai ter atenção que na hora se pode dar. Não tem. A galeria é um campo de também de pensamento, de reflexão sobre arte, entendeu? Isso tem várias instâncias. Antes da galeria, eu era professor, 15 anos, entendeu? Ou 20. Então é daí que vem. Agora, é óbvio que você pode estar conversando com alguém, chega um outro alguém e quer conversar com você, entendeu? Naquele instante. Aí, ó, calma lá, né? Tem esse outro alguém aqui já. Tem tudo. Mas aí é mercado, é ter a porta aberta. E tem lugar que você vai sentir melhor. Tem casa de amigo que você vai sente melhor, sente pior, né? O campo da virtual, aí já é bem mais complicado, entendeu? Porque tanto do lado da obra, o artista faz e como mostrar essa obra, tá? Eu sempre vejo por esse campo. Como eu mostro isso? O que é mostrar uma obra que trabalha com tecnologia? Tudo é tecnologia. Pincel também é tecnologia, entendeu? A tecnologia que você está dando conta. Eu já fui para a feira que ponho lá o vídeo, abre, planejei o vídeo. Sempre alguém me ajudando, porque eu não sou bom no assunto, tá? Então, ponho o vídeo, aí tem lá a imagem, não tem um som. E o som não vem de jeito nenhum, entendeu? E você, com um artista aqui no Brasil, dando ordens para você, fala, não, faz assim, faz assado, tal. E faz assim, não, mas, bom, não dá certo. Aí você tira, tem que colocar alguma outra coisa, com menos tecnologia, tá? E o artista puto com você, tal, aí você vai lá, a hora que chega, fala assim, o que aconteceu? Tem um investimento teu, tem um investimento do artista. Aí ele olha e fala assim, putz, esqueci disso, entendeu? E você estava lá sem o som. A gente sofre. Eu tenho um medo toda vez que eu tenho que levar vídeo para vídeo, que não é nem alta tecnologia, tá? Para feira, eu respiro fundo, tento no máximo ficar preparado para isso acontecer de uma forma ok, tá? Muito boa nunca vai ficar, mas vamos lá. Eu acho que se eu represento alguém, eu tenho que saber representar alguém. Ver uma galeria virtual, cara, tem uma feira que chama VIP, entendeu? Você já entrou nessa feira? É uma tortura. Uma tortura. Agora teve a segunda VIP, entendeu? Eu não consigo entrar, entendeu? A coisa não funciona, a coisa cai. Então, estou aberto, quero saber o que acontece, mas a gente estava falando aqui no começo, Gênesis da Pintura, sabe? Gênesis da Pintura, que a gente comprava o Gênesis da Pintura, como eu conhecia a arte, entendeu? Gênesis da Pintura. Vocês conheceram isso? Não, era o fascículo da Editora Abril. Mas a gente vê a Gênesis da Pintura e para mim ver hoje eu entrar numa galeria virtual é a mesma coisa, assim. Ver com a distância, com o intermediário, com alguma coisa. Uma coisa é você ver um vídeo, que o artista faz um vídeo. Outra coisa é você ver a representação de uma escultura num campo específico. Então, você não está vendo a escultura. Desculpa, você não está vendo a escultura. Entendeu? É uma informação. A gente pode abrir mão dessa informação de jeito nenhum, entendeu? Mas é muito aquém da vivência que você tem do lado da escultura. O cara fez uma tridimensão. Ele pressupõe a sua compreensão daquela obra tridimensional, entendeu?
Ele trabalhou em cima daquilo. Quando você põe aquilo dentro de uma galeria virtual, você já transforma ela em bidimensão outra vez, entendeu? Ela vira uma outra coisa. E, óbvio, a gente consegue imaginar um monte de coisa. Eu acho que não pode abrir mão de jeito nenhum. Ok, vamos lá, vejo. Muita informação que eu tenho via site, tanto no meu quanto do outro. Agora, eu sei, tem uma distância da minha percepção daquela obra, óbvio, óbvio. Eu acho que ajuda, sim, ajuda, mas não resolve. Tá? Mesmo num quadro. Porque, sem dúvida, quando você vê um computador no quadro, é outra coisa, é luz, né? É qualidade de luz, né? O outro é pigmento, é diferente. Agora, a gente também sabe, eu vejo um filme, eu entro no filme. A gente lida bem com essas diferentes realidades, não tem problema nenhuma. Agora, não é a mesma coisa, não resolve. E não tem problema nenhum, eu acho, sabe? Não resolver. Não tem problema. A gente tem que ter a dimensão daquilo lá. É uma ótima ferramenta, mas não morro de vontade. Então, eu tenho um cansaço. Quando começa essa feira VIP e tal, depois de 45 minutos eu não aguento mais. E eu posso entrar numa outra feira e passar 2 dias inteiros, entendeu? Não tem problema algum. Eu vejo uma obra, paro um pouco, tomo um copo d'água, vejo outra. Então, é tempo diferente, tá? Tem um outro tempo. Eu acho que, do ponto de vista de negócios, talvez até essa feira que eu tinha até esquecido, que o Edu mencionou, eu entrei também. Se você tiver uma referência daquela obra, porque às vezes acontece de você ter, as galerias apresentam as obras que estão ofertadas ali, se você tiver uma referência, já passou por ela, conheceu, é até legal saber que ela está lá e tudo. Eu também tenho uma série de dificuldades para me concentrar num esquema desse. Então, dependendo da cabeça dessa pessoa, como aquilo que eu falei, de repente, da mentalidade dela, se ela estiver comprando ou querendo, talvez funcione. Eu acho que é uma questão muito também de cabeça. Na minha opinião, eu acho que o contato pessoal é importantíssimo. Na minha opinião, comprar, tendo o acesso com uma galeria, é pessoal, né? Você pode até fazer depois via computador, fechar o negócio, mas ter essa conversa é muito importante. Mas existem pessoas e pessoas. Então, em termos de negócio, provavelmente vai ser muito, vai acontecer e já está acontecendo. Então, pessoas compram. Eu acho que, em termos de negócio, acontece. Sabe, quem não for muito cheio, falar é uma boa oportunidade, olha aí, estão vendendo, bababá, e resolve. Eu acho que é uma questão mesmo de mentalidade. Que talvez eu e o Edu, a gente tenha. Eu concordo Mais com ele. velho. Não sei se é questão de cabeça mais velha, não. Eu acho que é uma questão de acreditar em alguns valores, sabe? Que eu acho muito. A gente tem que fazer alguma coisa mais interessante do que só essa coisa de ver, adquirir, comprar, negociar, sabe? Eu estou fazendo muita coisa que eu estou muito feliz, sem nada em contrapartida do ponto de vista de comprar uma obra, ou eu estou aprendendo muito, eu estou participando de conselho da Pinacoteca. Eu acho que isso, para mim, está sendo tão gratificante. Estou participando do MAN, do núcleo, convivendo com. Então, são outras arestas e outras oportunidades que são tão gratificantes. Então, isso que eu acho que é a cabeça, que cada um tem a sua e que eu respeito. E tem gente que tem o simples prazer de adquirir, comprar e ter acesso. Então, eu acho que, dentro disso que você está colocando, existem mentalidades, pessoas até mais jovens, que cresceram nessa geração, de tecnologia e tudo mais, que vão assimilar melhor, e para eles vai ser muito normal. Mas é uma outra história, eu acho, sabe? Que eu nem mencionei, quando eu comecei a pensar em colecionar, os colecionadores que eu tive contato assim à distância eram pessoas que já tinham uma cultura da família, já vinham, a família já eram de colecionadores, já eram herdeiros, colecionavam modernos brasileiros. Não tem essa coisa que hoje se vê, né, Edu, de um
pessoal jovem, um casal jovem que agora está voltado, independente se é porque tem dinheiro e tem acesso, etc., mas que está começando de um jeito diferente, né? Então, eu acho que existem mentalidades e oportunidades para todo mundo. Eu acho que eu prefiro conviver, ter contato, a não ser que eu já tenha tido uma referência anterior. Com uma obra, eu posso muito bem assimilar e comprar via internet. Mas eu acho que é uma questão de percepção, de achar. Comigo, assim, funciona muito direto. Eu posso entrar no site ou numa exposição, entro em várias exposições que estão na internet, assim. Eu tenho um tipo, uma qualidade de informação. Eu sei o que tem ali, eu sei data, o artista cumpre uma função. Outra coisa é chegar numa exposição. Eu vou ter uma reflexão sobre ela diferente, totalmente. A partir dali, a partir da minha percepção física, eu consigo chegar no campo onde eu mais trabalho, tá? De interpretar, é uma palavra meio estranha, mas de absorver e conseguir ser ligado. Uns botões ligam ali para o campo mais filosófico da obra. Eu acho que eu começo a pensar algumas coisas que não me são ditas, tá? Quando eu entro no computador, vejo a imagem, eu leio a legenda e tenho aquela informação. Eu tenho informação do que eu vi da obra e da legenda. Eu tenho aquele conhecimento que quiseram que eu tivesse. E eu pego aquilo ali. Quando eu estou dentro da exposição, eu consigo criar um campo de reflexão meu que pode contrapor ou justapor a informação que a galeria, que o artista, que a literatura da obra me deu, entendeu? No computador já fica mais difícil. Eu acredito naquilo que estão dizendo e tudo bem, é um tanto de informação. A hora que eu estou vivendo aquilo ali, eu posso achar que tem outros caminhos para aquela obra, que eu começo a conversar com a obra. Então, acho que são percepções diferentes, não dá para abrir mão de nenhuma hoje. Bom, acho que tem trabalho ruim, sim. Eu acho que não tem problema nenhum ter trabalho ruim, ter trabalho bom, tem trabalho que a gente tem dúvidas, tem trabalho que você vê, você fala, pô, trabalho bom, e aí eu estou falando como uma pessoa, um persona. E tem trabalho que é ruim, entendeu? É ruim porque... Por que ele é ruim? Porque ele se propõe a algumas questões e ele não dá conta, tá? Simplesmente porque não é o que eu estou querendo do trabalho. Quando o artista começa a fazer um trabalho, ele quer alguma coisa e está ali, entendeu? A gente está falando aqui língua, a gente entende um tanto, talvez eu me expresse mal, tal, mas vocês vão saber se eu estou dando conta do que eu estou tentando falar. Outra coisa é vocês não darem conta do que eu estou falando e você não ter a cultura para aquilo lá e eu estou usando só uma ferramenta, não estou usando algumas ferramentas. Então, ingenuidade não tem. Você sabe quando o cara põe lá alguma coisa e não dá conta. E por que ele não deu conta? Porque ele está muito próximo ainda do trabalho de alguém, está mimetizando, porque a história ainda é muito forte sobre ele. Porque o assunto é fraco. Tem gente que é fraco de assunto. Ponto, acabou, entendeu? Outras vezes, você vê que a proposta, o caminho que o cara começa a trilhar, você não está dando conta. Entendeu? Então, isso é onde mais me interessa. Entendeu? Porque não vai ser naquele trabalho que o artista vai dar conta, vai ser no grosso do trabalho dele. Tá? Então, você fica esperando. E aquilo te instiga, né? Te instiga bastante. Mas não tem problema nenhum em ver trabalho que eu acho ruim e comentar sobre isso. Mas tem que justificar, né? Porque também é ruim por causa. É ruim, eu acho ruim por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Senão fica um achismo, né? Ah, isso é bom, isso é ruim. O que é bom, o que é ruim? É ruim porque não conseguiu dar conta do que se propôs. Antes de mais nada, eu sou uma pessoa educada. Eu chego, eu espero ter uma conversa com o artista. Essa história que uma obra de arte é um campo só de um pensamento, a gente é fruto de alguma coisa. A gente é fruto de uma cultura. E uma cultura não é feita por um indivíduo.
Uma cultura é feita por vários indivíduos. E uma obra, ela tem várias influências. Primeiro, da história. Segundo, do cotidiano. A comida que você come é importante para a arte que você faz, entendeu? A língua que você fala. Quando falam a arte latino-americana, putz, eu sei o que eles estão falando, mas, nossa, tem tantas artes latinos, americanas. Eu fico pensando, assim, eu viajo bastante aqui na América Latina e tem bastante tempo de avião, né? Você fica dentro do avião. E aí você fica pensando sobre aquele lugar que você foi ou está indo, o tipo de arte. As pessoas que falam espanhol, eu acho que elas lidam totalmente diferente de alguns campos visuais da gente que fala português. É loucura minha, mas não é isso que a gente faz, entendeu? Fica pensando sobre. Eu consigo, tomo nota lá. Eu vejo que a narrativa é totalmente diferente. São campos diferentes, entendeu? Eu acho que se você mora numa cidade de 2.600 metros, como é Bogotá, você vai fazer uma arte diferente de alguém que mora no Rio de Janeiro, do lado do mar. Entendeu? O que eu quero dizer, as influências são muitas. E eu sou mais uma influência? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que eu seja mais uma coisa que o artista possa ter do lado dele e que signifique alguma coisa. E com todo respeito, entendeu? Como com qualquer relação. Entendeu? Uma relação de duas pessoas na rua. Entendeu? Você tem que saber se reportar, falar, conversar. Eu acho que tem uma coisa no mundo contemporâneo, na arte, que é muito saudável, gosto e vejo com bons olhos. Obras de arte feitas por duplas, por trios, tá? Ou seja, do coletivo. Acho interessante. Acho interessante a obra de arte ser fruto de uma conversação, de uma negociação, de um pensamento que não é a partir só de um. Acho isso interessante. Não precisa só de um, pode ser de um, mas não precisa ser. A arte não tem essa regra. Não existe isso. Então, se a arte ela é o físico, tem um corpo que, para chegar ali, o cara já teve que negociar, eu acho isso muito importante. E não acho que isso tira a potência da obra de arte. Entendeu? Ela é potencializada, e potencializada por 2 ou por 3. Trabalho com um grupo que chama Shelpa Ferro. Viajo com eles e ficamos o dia inteiro montando uma exposição, normalmente montando exposição. À noite, sentar na mesa e conversar sobre obra, entendeu? E eu faço parte ali deles, entendeu? Claro, eles são os artistas. Eu sou um ouvinte, um palpiteiro, o cara que muitas vezes traz a história, mas já fizeram isso, fizeram aquilo, toma cuidado com isso daqui, isso daqui não está falando. E eu acho que a vida é negociação, entendeu? E me interessa muito essa obra que vem a partir de negociações. Eu tenho olho para isso, gosto dessa situação. Eu não oriento o artista, eu estou do lado do artista, coloco junto. A próxima exposição que eu tenho na galeria é da Carmela Gross. Para mim, uma mestra, entendeu? Uma mulher com um conhecimento absurdo que fica tão nervosa na beira da exposição quanto a molecada de 20 anos. Entendeu? Ela vai se expor igual e está nervosa igual. E é super importante. Eu tenho ido toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, amarrar as coisas com a Carmela, fechar isso daqui, fazer projeção ali, conversar. E é muito saudável. Para mim é maravilhoso, eu aprendo. E eu acho que eu estou ali porque eu sou alguém que ela considera, porque eu não vejo a Carmela perdendo 5 minutos da vida dela com besteira, entendeu? Se eu fosse uma besteira, ela já teria me colocado para fora faz tempo. Custo de produção, sim, divido custo de produção. Divido, não pago inteiro, não pago menos que metade. Por quê? Porque eu acho que um dado da obra de arte é a condição financeira do artista. A condição financeira. Nossa condição de saúde é importante quando o sujeito faz a obra. Se ele está melhor de saúde ou pior, isso tudo influencia. A condição financeira dele também pode, não quero dizer que vá, mas pode. Então, o que eu faço é metade. Tá? Se o sujeito ele tem 500, ele vai poder fazer uma obra de 1.000, porque eu vou pôr. Mas ele não vai fazer uma obra de 2.000. Entendeu?
Então, eu acho isso importante. Acho importante como trato, acho importante como condição, acho importante se eu sou 50-50, ok, então eu entro com o meu 50. E você entra, o meu 50 é tanto, entendeu? Quem decide é ele, quanto vai ser o meu 50. Ele que decide. Tem outros artistas que eu não tenho esse trato, ele paga a produção toda dele, entendeu? Porque esse, para mim, é o ideal. Se o artista paga, porque isso me... Essa questão de pagar a produção tem um lado prático que é muito chato, é muita contabilidade, entendeu? E mistura. Uma coisa é a contabilidade da galeria, outra coisa é a contabilidade do artista, da obra de arte, entendeu? A obra de arte tem uma contabilidade, que é do artista, e a galeria tem outra contabilidade, que é a produção da exposição, e não produção da obra. Então, esse tipo de promiscuidade, né, é complicado no dia a dia. Então, eu viso, sim, não pagar, não dividir a obra e produzir a exposição. Eu produzo a exposição e o artista produz a obra. Tá? Eu produzir a exposição, o que é? A fotografia, a montagem, cada vez as montagens são mais elaboradas, e a produção da obra do artista. Mas não é o mundo que eu vivo, entendeu? Eu acho que com os jovens artistas eu preciso produzir meio a meio, porque senão muitas vezes a obra não sai. Uma questão de dinheiro. Os mais velhos, não. Os que já estão aí um tempo, eles bancam a sua própria produção e eu banco a exposição deles. Tem uma exclusividade que é territorial, se a gente for pensar. Eu trabalho com alguns artistas que têm algumas galerias fora do Brasil. Eu vejo... Eu gosto quando a outra galeria... A gente está fazendo... Quando a outra galeria tem o trabalho mais ou menos parecido com o meu. Tá? Se é uma galeria de balcão, que a gente chama de galeria de balcão, galeria que o cara vai lá e compra a obra e o cara não está trabalhando, o artista, vai ter conflito. Tá? E até posso falar quais tipos de conflito que tem. Mas se tem uma galeria que trabalha a carreira do artista, aí sem problema nenhum, aí é interessante. Você ter mais um associado, né? Porque junta força e você pode dar um serviço para o artista mais complexo e melhor, né? Eu quero dizer, se o cara faz a mesma feira que eu em Miami, eu vou combinar com ele, olha, eu ponho essa peça do sujeito, do artista, você põe aquela outra peça, aí a pessoa que está ali consegue imaginar melhor, porque eu não posso ter um stand inteiro com um artista, então eu vou ter 1, 2 peças no máximo. E se ele põe lá e representa isso, ou se a gente consegue, tem uma instituição que quer uma exposição, mas não consegue bancar, e a gente também divide com a instituição o custo dessa exposição, ou seja, um museu na Itália. Eu tenho um outro galerista na Inglaterra. A gente divide o custo e ajuda a ter a exposição do artista. É muito interessante, entendeu? Mas esse cara tem que também querer fazer o mesmo investimento que eu faço, né? Então, isso não é sempre que acontece. Quando acontece, é muito bem-vindo. Porque tem gente que quer vender o artista. Pronto, acabou. Aí é mais difícil. Porque quem quer vender o artista não tem o mesmo custo que você. Entendeu? Então, aí começa... Você cria situações para a carreira do cara e depois o outro lá vai poder vender mais fácil, entendeu? Porque você tem mais custo. Então, exclusividade, para mim, é isso. Isso é É difícil, trabalhar hein? junto ou não, né? Isso eu acho que é bem difícil, que respinga até nos colecionadores isso. Porque você ouve coisas do tipo uma galeria que tenta, inclusive, manter o preço de um artista num patamar de acordo com a vivência, né, no estágio que ele está, embora seja reconhecido, todo mundo queira a obra dele. Então, tem essa galeria que se preocupa com isso. Porém, tem uma outra galeria que trabalha com o mesmo artista que fala, não, precisa subir, você está vendendo. E esse artista ele fica, poxa, eu quero que meu trabalho
minha obra fique mais cara. Então, isso é um conflito que eu acredito que muito, muito grande entre os galeristas, porque um tentando baixar um pouco a bola, e por outro lado, uma galeria com espírito mais, né, mais negocial, mais de simplesmente vender por mais. Então, cria um conflito entre eu acho que de relacionamento até. Né? Ele fica inseguro. Puxa, eu mereço, minha obra está bombando. Eu acho bem complicado. E respinga também no colecionador. Você percebe que é isso que eu mencionei no início. Não estou falando assim, os preços estão exorbitantes, etc. Entendo perfeitamente, são obras que têm seu custo, tem não sei o quê. O que ocorre é que, muitas vezes, o mercado, promovido até por essa distorção, você tenta quase que acompanhar o processo. Tem artistas que eu adoraria estar realmente tendo um exemplo de cada momento da carreira dele. E fica proibitivo, porque logo mais o preço dobrou, inflacionou, triplicou, por conta de distorções como essas, às vezes. A demanda é grande, existe fila. Não estou dizendo que é fila porque é assim ou é assada, porque foi para um tal lugar, pertence. Antigamente falava assim: você não vai comprar, está na coleção do Chateaubriand. Você lembra disso? Hoje até parou. Então hoje não, hoje vendeu, está na coleção de tal, foi para um colecionador importante fora do Brasil. Então isso começa a extrapolar. Então, quando existe essa questão de trabalhar com mais do que uma galeria, pode ser muito bom e pode gerar esse tipo de distorção, de conflito. E descobrir afinidades. A gente não pode esquecer afinidades, tem que ser afinidades entre pensamento e entre pessoas. É muito complicado você conseguir isso, né? Porque relacionamento é muito sério. Né? Você não encontra pessoas com o mesmo pensamento assim. É difícil. É difícil. É quase que ser sócio, né? Você vê que sociedade dá certo é tão complicado, não é? Mesmo você tendo tudo para dar certo. Então, eu acho isso um dos pontos bem que você está falando, bem interessantes de ser colocado, porque você vê acontecer, sabe? Pessoas que estão no mercado do Rio de Janeiro. Isso é eterno, hein? Você lembra disso? Quando o Thomas veio para cá. Gera um problema extremamente difícil, tanto para o galerista, quanto para o artista, quanto para o colecionador. Respinga isso. Tem estratégias. Por exemplo, a gente acredita que a coisa mais importante é o artista ter os seus trabalhos em museus, tá? Ou coleções que abrem para o público, tá? Ou seja, a consideração, o reconhecimento da sociedade, um reconhecimento que ele faz parte da cultura. E é isso que a gente trabalha, tá? Para isso que a gente trabalha, isso dá uma chancela para o trabalho do cara e para o nosso trabalho. A gente sabe que os museus eles têm uma quantidade de dinheiro para comprar o artista latino-americano, o artista até com 20 anos, até com 35. Tem tabelas para tudo. Tá? Um artista que sobe o preço muito rapidamente, ele pode entrar e responder a um colecionismo privado, mas ele não vai estar, provavelmente, por causa de preço, num colecionismo público. O museu chega lá e não consegue mais comprar, porque não tem esse valor. Aí você pode falar, mas aí dá o desconto, né? Sim, dá o desconto e tal, mas inviabiliza. Então, o que eu tento fazer é segurar o preço, mesmo que tenha muita gente querendo comprar aquele artista, eu seguro o preço para quando o museu quiser comprar, ele vai poder comprar aquele artista. Tá? Então, são etapas. Assim. Então, não dá para pular etapa. Entendeu? Não dá, tem que... e acho que não tem problema nenhum o artista não ter obra no mercado. Não tem. O que faz, vende e falar assim, vocês escolhem para quem vai vender. Escolhe sim. É mentira quem fala que não escolhe. Se você puder escolher, escolhe. E eu te até falo porque escolhe. Se você tem um filho,
entendeu? Você vai passar a tarde na casa de alguém, você quer escolher com quem teu filho vai ficar, entendeu? E eu quero dizer o seguinte, se eu puder escolher, eu escolho. Eu gostaria muito que a obra dos artistas que eu trabalho fosse para coleções que eu sei que as pessoas vão cuidar. Para mim é básico isso, entendeu? Vão cuidar. Eu sei, não acho que os que eu conheço são os que cuidam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu adoraria que quanto mais gente cuidasse, melhor, entendeu? Mas o que é cuidar? Tem gente que cataloga aquela obra. Tem gente que tem ali cuida, não põe do lado da janela, entendeu? Não vai tomar sol, sabe? Esse tipo de coisa. E outra coisa que para mim é de extrema importância. Se uma instituição precisa para uma exposição, aquele sujeito empresta a obra. Entendeu? Eu conto com aquele cara, eu falo assim, José, então eu indo pegar a obra aí para uma exposição tal. E o cara pega e fala assim para mim, ok, Edu, vai mandar, tem seguro tal. Então, a obra não é minha, a obra não é do artista, a obra, desculpa, não é do colecionador, ele compra, a obra é da cultura, a gente não pode esquecer, a obra é da sociedade. E quem faz isso mais viável, mais fácil, claro, eu favoreço sem dúvida nenhuma. E não é pensando em mim ou pensando no artista, então, é pensando no todo. Se o cara vai emprestar aquela obra, é ele que vai levar, sem dúvida nenhuma. Se ele vai cuidar da obra, se ele vai catalogar a obra, se é um cara que sabe falar da obra, é ele que vai levar, óbvio, é para o reconhecimento. Não tenho dúvida. O artista produz cultura. Não, é cultura. Porque senão fica muito em cima da coisa. Entendeu? É cultura. O artista produz cultura e tem que ser reconhecido. A Ana falou aqui no começo, eu sou a guardadora. Eu fiz uma coleção muito em escambo, porque eu fotografei. Eu não creio que a minha coleção seja... Eu tenho obras, algumas obras, sim, que eventualmente são emprestadas para exposições, quando pedidas. Agora, elas não é uma coleção que chegue a ser exposta. Não sou uma Patrícia Cisneros ou outros colecionadores que têm já uma coleção muito importante, tem um espaço só para ela. Eu tenho as minhas obras na minha casa, né? Não gostaria, eu procuro inclusive criar uma certa harmonia para que não fique uma coisa difícil. Uma tem que conversar pelo menos um pouco com a outra. De vez em quando eu faço um rodízio. Tento guardá-las com muito cuidado. Às vezes eu prejudico essa harmonia em função de que, para não tomar uma luz direta, como o Edu estava conversando. Eu tenho obras, uma obra de um artista que eu comprei junto com um amigo. Ele tem uma parte, eu tenho a outra. A gente tem um pacto de sangue que, se um dia a gente for abrir mão dela ou que for pedida para a exposição, nós dois vamos fazer com que ela saia, que foi uma forma que a gente encontrou de espaço, principalmente, para ocupar, mas isso foi tudo combinado, juntamente, inclusive, com a galeria. Todo mundo sabe o destino com quem está, somos todos amigos, e é muito bom, porque a gente está muito feliz com isso. Então, não é eu não tenho condições de fazer assim, vou ceder a minha... Eu posso, sim, à medida que houver uma demanda, uma necessidade. Eu tenho um desenho da Tarsila em grafite tão pequenininho, foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Ele já percorreu, chama Locomotiva. Já teve em tudo quanto é exposição. Viajou, acho que até o nome é uma coincidência, já viajou e tudo mais. São coisas assim, pequenas coisas representativas. Eu não tenho um conjunto tão grande para expor dessa forma. Tá? E agora acho que chegou a vez do Edu, né, de responder. Você lembra? Mais ou menos. Tá. Eu vou engatar aqui na coleção, porque depois a gente fala do cliente. Coleção, nos anos 80, eu fotografei, e eu fotografei muito arte e fiz escambo. Tá? Então, trocava arte por foto. E comprava também
Eu venho de uma família que mais de uma mãe que comprou arte, convivia um tanto com arte e tentava mais ou menos gerar a mesma coisa, tento gerar para os meus filhos, assim, porque achei que foi uma boa herança essa da arte. Então, convivia com tudo isso e uma vez conversando com um diretor do Manda do Rio de Janeiro, na época era o Fernando Cocchiarelli, ele falou da falha que a coleção do Chateaubriand tinha em torno dos anos 80 em São Paulo, que ele comprou muito carioca e pouco paulista. E aí, no final da conversa, o Fernando falou assim: Edu, por que você não pode colocar a tua exposição, a tua coleção, que é bem dos anos 80, incomodato junto com o Chateaubriand, porque quando a gente faz exposição, aí fica mais fácil, né? Transporte e tudo. Eu falei, posso, acho que não tem problema, não. Convivia com a minha casa, uma loucura. Tinha obra até dentro do armário. Aliás, dentro do armário é onde mais tinha. Aí, depois de algum tempo, eu, sentado com o Tadeu Chiarelli, falei dessa ideia. Ele falou, mas de jeito nenhum, isso não vai para o Rio. Aí ele apresentou, a gente fez uma conta, um Manda aqui, sempre pedia obras para as exposições da minha coleção. Então ele fez uma conta e falou, não, isso vem para cá, porque se a gente tiver essas obras aqui, que eu não tenho locomoção, seguro para pagar, é mais barato eu guardar aqui e ter a sua, do que eu ficar pedindo isso depois para você ou para o Rio de Janeiro. E toda a coleção, por volta de uns 400 e tantos trabalhos, e aí contando desenho, tudo. Hoje está no MAM. Acho que já faz uns 6, 7, 8 anos que está lá no MAM. E eu recebo, toda vez que essas obras participam de exposição no MAM ou fora do MAM, eu recebo um documento e é um tanto assim. Tá? É uma coisa desse tamanho, assim, é um calhamaço. Foi feito isso mesmo por economia, para falar a verdade. No começo foi por economia. A movimentação dessas obras é um processo muito caro e, já que elas estão ali, fica mais fácil trabalhar com elas. E, quando tudo isso saiu de casa, assim, para mim começou uma nova fase, entendeu? Era fazer uma outra coisa, era sair um pouco dos anos 80, 90, começar nos anos 2000. Eu achei muito legal. Meus moleques não gostaram nem um pouco, o que me fez muito feliz, assim, por ver que realmente eu estava dando alguma coisa de convívio para eles, que não era apenas o computador. Não acho que o computador seja pouco, mas o universo deles era um pouco. O meu mais novo, depois de um tempo, eu achei um caderno dele que ele fez de memória um monte de quadros que tinha. Então, acho que são exercícios, né? Que a própria arte tem o valor, assim, a força de tocar o outro. Então, eu acho que a coleção... No fundo, eu nunca vi a coleção como minha. Eu fui fazendo alguma coisa e eu acho que o dado de eu ter trocado aquilo pelo meu trabalho de fotógrafo faz ainda ela ter vários mais... Assim, parece que não é minha mesmo, entendeu? Para mim, continua sendo do artista, de certa forma. Mas uma questão de percepção, assim. Quanto a o que é um cliente, quem mais compra. A Galeria Vermelho, ela é nova, tem 10 anos, entendeu? E eu vi que nesses 10 anos, talvez, e aí eu falo com dúvida porque não sou um especialista mesmo, mudou muito o público. Eu penso que antes, inclusive por um histórico meu, eu sou do interior, sou de Ribeirão Preto. Eu via como as pessoas compravam arte, né? É um bando de fazendeiro, como meu pai, minha mãe, e que espera a colheita, né? Eu fazia sempre essa relação. A gente espera a colheita, espera a chuva, um ano, né? E a compra eu via meu pai e minha mãe falando a compra, quando eles compravam coisas assim, então comprava, pensava, os dois viam, né? Tinha a mesma velocidade da colheita, sabe? Ficava, então comprava uma escultura, pensava bastante onde ia pôr, tal. Hoje eu vejo que
A moçada que compra, muitas vezes vem do mercado financeiro, muitas vezes advogados, tem uma rapidez. Tá? E não acho que seja uma rapidez que não seja digerida. Tem um cara, não gostaria de falar nome, porque ele chegou, devia ter uns 28 anos, assim, 27, 28. Chegou, queria conhecer e tal, a arte, o que era arte contemporânea, veio com a mesma pergunta, mas por que é arte contemporânea e tal? E comecei a falar, um cara esperto, olhava o cara, falava, o olho dele não parava no mesmo lugar, já tinha... Sabe quando você tem um bom aluno, assim, você entra na classe, tem aquele aluno, você fala, nossa, isso aqui vai me dar trabalho, porque a curiosidade é uma cabeça rápida. A sensação que eu tive com o sujeito era essa, assim. Aí, no final, eu falei, ó, espera um pouco. Ele queria, vou comprar isso, espera um pouquinho. Tem uns 2 livros aqui, pega o livro aqui, dá uma lida, daqui uma semana a gente conversa. Porque eu também não quero vender para alguém alguma coisa que o cara compra lá, põe na casa e depois quer devolver, entendeu? É a pior venda do mundo, entendeu? Não quer. Não, ou vende para um amigo. Isso, para a gente, não adianta nada. Isso só estraga. Entendeu? Não tem tanta obra de arte, gente. Tem muito artista. Não tem. Não tem. Tem pouco, entendeu? E você não pode desperdiçar o pouco que tem, entendeu? Você tem que, né? Então, responsável. Um cara, quero comprar isso daqui. Né? Não, calma, entendeu? Vai ver o que você está comprando. Está comprando uma coisa para pôr em cima do teu sofá. Isso aqui é mais difícil um pouco. Bom, isso era um sábado, eu lembro até hoje, 2h. Às 10h, o cara, não sei como, conseguiu meu celular, me telefonou. Então, eu estou lendo aqui, isso daqui, mas eu acho que isso daqui... Primeiro eu falei, puta saco, entendeu? Assim, lá vou eu. Mas o cara era tão vivo, tão esperto, entendeu? Que aquilo me deu muito... abriu uma conversa. Ganhei um amigo ali que me telefona, muitas vezes eu estou fora do Brasil, o cara me telefona e fala assim, estou em Portugal, estou na França, vamos falar pouco. Falar pouco é 15 minutos, entendeu? Não, mas eu pensei isso, e depois de 3, 4 anos, porque o cara tem uma puta coleção incrível, entendeu? Fruto dele, o cara pensou em tudo aquilo que está ali, pois tudo tem uma razão. E é um cuidador, um grande cuidador do que faz. Tem um outro caso, assim, que vai rápido, mas quando a gente abriu a galeria, tinha um garoto que ia lá, e um garoto assim, bermuda, rider, e ficava ali. Eu achei que ficava ali porque tem um lugar bacana ali atrás da galeria, tem umas árvores e tal. Então, ia lá e ficava, conversava com a gente, bate-papo e tal. E queria saber o que era esse, o que era aquilo. Uns 20 e poucos anos, assim, 22, 23. Aí a gente fez uma exposição da Chiara. E estou colocando... que abriu os quadros, a gente estava muito animado, abria isso. Aquela coisa, putz, ai, que lindo, não sei o que lá. E o moleque ali no meio, ai, que lindo, não sei o que lá. Putz, adorei esse. Ele falou, esse daqui eu vou comprar. Eu falei, que bom, né? Daqui uns anos você vai conseguir comprar. Espero que você... Né? Ele falou, não, esse daqui eu vou comprar. Aí eu olhei e falei, isso aqui é um pouco caro, hein? Aí ele falou, mas você aceita cheque, né? Eu falei, aceito, mas é um pouco caro. Ele falou, mas quanto caro é isso? Eu não lembro quanto era, mas era assim, tipo, isso é uns 12 mil reais. Ele falou, então dá para comprar 2. Tá? E é um colecionador aí. Tá aí e chegou de rider. Sempre... Moleque, vem cá, assim que eu trato. E continuei tratando. Moleque, vem cá, me ajuda aqui. Me ajudou muito a carregar na coisa na galeria, entendeu? Muito, porque de vez em quando eu estava montando, me ajuda aqui, põe a luva ali, me ajuda a colocar prego e compra. O cara adora a Chiara, tem todos os catálogos, e compra e sabe o que está comprando, não tem dúvida nenhuma, e continua entrando de rider, entendeu? Então, não tem um desenho, cara. Não tem. E isso eu acho que é o mais legal de tudo, sabe? Não tem um tipo de gente que gosta de arte. Tem várias pessoas que gostam de arte. Isso é o melhor, que eu acho que essa é a boa parte do todo. Vai fazer algum comentário?
comentar, né? Não, eu só queria que eu também nas minhas viagens eu conheci casais assim que você não casal de velhinhos já de eles belgas muito simpáticos tomando café da manhã que a gente estava num grupo e falando eles conheciam o Tunga, eles já tinham vindo ao Brasil, conheciam o estúdio, conheciam a arte brasileira. E daí eu peguei o nome deles para perguntar para um galerista daqui se conhecia esse casal. Ele falou assim: olha, eles são os maiores colecionadores. Daí deu toda a ficha sobre eles. E acho que foi um dos maiores cheques que eu já vi na minha vida, que eles compraram uma obra minha. Então, eu acho que nesse mundo a gente tem muitas surpresas principalmente, é tão legal descobrir pessoas como esse casal que eu conheci, extremamente culto, extremamente simpático, extremamente discreto e que realmente gosta de arte, né? Diferente só do consumo, que é uma característica também muito do colecionador europeu, né? Ele pensa muito, ele é discreto, ele demora para decidir uma compra. Ele tem uma outra cabeça até, né? Mas é isso. Tem uma coisa assim, ó, a gente fala, mas essa é uma das internas, tá? Quando a gente está em feira. Uniforme de colecionador. Tênis, calça, camisa. Em algum lugar está rasgada a roupa, em algum lugar. Caderneta como fala? Caneta. Entendeu? A hora que a gente olha, assim, isso é para a gente rir também, a gente precisa de um certo humor ficar dentro desse lugar. 12 horas por dia é complicado. Mas a hora que você vê um tênis, uma calça igual essas, assim, calça blue jeans, né? Uma camiseta em algum lugar rasgada, caderneta na mão, é colecionador, entendeu? Mas agora isso pode vir de uma senhora até um moleque. Mas a hora que a gente vê tênis e caderneta na mão, é fatal. Muito bom. Bom, dá vontade de conversar muito mais. Alguém tem que escrever um livro sobre o assunto, né? Mercado, colecionismo, porque entrevistar pessoas e saber mais e sistematizar isso um pouco, acho que seria um trabalho incrível, que está sendo muito necessário. E, então, quero agradecer muito a Ana Carmen e o Edu, novamente, a segunda vez que recebe a experiência. Obrigada. E obrigada a vocês por terem vindo aqui na manhã de sábado. Muito obrigada.